Entretanto, este discurso de Estado da Nação é um imperativo constitucional. E quando o Presidente vai à Assembleia, falo enquanto chefe de Estado. E o problema que se põe é exatamente esse. Ele tem tripla função. Ele é Presidente da República, é chefe de Estado, é comandante em chefe das Forças Armadas e é titular do Poder Executivo. E parece que o Presidente da República foi ao Parlamento fazer um relatório enquanto titular do Poder Executivo. Os vários departamentos ministeriais que ele gera, enquanto titular do Poder Executivo, apresentar o relatório da execução, da sua execução enquanto governante. Esta é a primeira nota negativa que eu dou a este discurso. Outra nota negativa é que o Presidente inicia o seu discurso com a justificação da Covid-19 e quando toca no setor da saúde, esquece de doenças como a malária, que está a matar muito mais do que a Covid, esquece da febre tifoide, esquece do HIV-Sida, esquece das doenças diarreicas, que por falta de água verdadeiramente potável, que ele diz que está a abastecer as populações em sistemas de água potável. Em Angola nós não temos água potável, que é aquela que é incolor. Não temos. A água potável é aquela que é incolor, inodora, insípida, própria para consumo humano e não necessita de lixívia ou outros mecanismos para a tornar pura. Portanto, quem tem essa água potável, por exemplo, é a Namíbia, a África do Sul. Que eu vou à Namíbia, vou à África do Sul, abro a torneira, bebo a água e não me acontece nada. Em Angola eu abro a torneira de casa, se beber, no dia seguinte apanho o cólera. Portanto, não temos água potável em Angola. Depois, outro problema do Presidente da República foi um discurso extremamente técnico, foi feito elaborado por economistas, contabilistas, fiscalistas, que tentaram dar números, mas números que às vezes não batiam certo. E vou dar o exemplo. Quanto ao PIB, o Presidente disse que são 1.749 projetos. Destes 1.749 projetos, ele afirma que 1.200 estão em execução. Só 12 é que estão terminados. E por causa disso é que nós não vamos ter autarquias. E depois já lá vou a seguir a questão das autarquias. 537 estão em processo de fase de tramitação para o seu arranque. Um outro problema que temos nas contas do Presidente tem que ver com a tonelada de café. Uma tonelada de café, ele diz que deu aos cofres do Estado cerca de 2 milhões de dólares. Se formos a fazer as contas, e o café está 1,10 dólares, isso daria cerca de, salvo erro, deixem-me só fazer aqui as contas rapidinho. Aí 490 e tal mil. Dá 400 e qualquer coisa. Portanto, alguém está a mentir o Presidente. Qual é a multiplicação que fez mesmo? Pronto. São números que aparentam ser no discurso prévios. Não, são números que alguém está a mentir o Presidente. Ou ele está isto daria 498,3 milhões de dólares. Uma tonelada de café. Muito bem. O Presidente disse que essa tonelada de café deu aos cofres do Estado 2 milhões. Está a ver qual é o problema? Outro problema dos números do Presidente. Em 2019, e nessa sessão eu estava, o Presidente dizia que em termos de energia, em 2019, nós tínhamos conseguido 5.235 megawatts em 2019. Agora em 2020, ele vem dizer que conseguimos 5.630 megawatts e que há um incremento de 2019 para 2020 de 14%. Ora, 5.235 para 5.630
é um incremento de 7,5%. Muito bem. Está a ver os erros nos dados do presidente. Por outro lado, acho que o presidente pintou um país que não é Angola real. Ele não nos disse como é que ele vai combater a fome, como é que ele vai combater a pobreza. Ele falou de um programa de apoio às crianças, mas eu não estou a ver como é que ele efetivamente vai chegar até ao lar de todas as crianças que efetivamente nesse momento estão a padecer. E já vimos aqui a semana passada que em Angola neste momento estão a morrer cerca de 46 crianças por dia por fome. Nós temos a terceira maior taxa de mortalidade infantil do mundo. Ele não nos disse como é que vai tratar as crianças. Ele não nos disse como é que vai tratar dos jovens. Ele não nos disse como é que vai tratar dos idosos. Ele diz que conseguiu, através das empresas e não só, em 6 meses de Covid, aumentar 19 mil postos de emprego. Mas não nos diz, ok, qual é a taxa de desemprego em Angola. E isso é que é desonesto. Possível que não interessava. Não, mas é assim. Interessa a nação. A Constituição impõe que o presidente diga o real estado da nação. Não venha dar números que não são verdadeiros. Está a dizer que o discurso não deve ser para prestar contas, é para dar soluções? Ele tem que dizer aquilo que é real no país. Muito bem. Por isso é que quando ele começou a falar das estradas nas redes sociais, todo mundo começou a desmentir o presidente. Está a ver? Muito bem. Automaticamente. Por último, queria só falar da questão das autarquias locais. O presidente da República vem dizer que foi o Conselho da República que lhe aconselhou 2020 e nós postamos essa semana um vídeo do presidente em 2018 na Assembleia a dizer a data de 2020 da boca dele. Não foi o Conselho da República, foi ele que falou. Portanto, ele não pode atirar esse ônus ao Conselho da República. É uma responsabilidade que é dele. Por outro lado, não é só uma responsabilidade dele, como é uma responsabilidade do partido dele. Porque as autarquias locais é um imperativo constitucional que está desde 1975 na Constituição. Eu gostaria só de ler aqui o artigo 51 da primeira lei constitucional de Angola. Muito bem. Dizia o seguinte: as autarquias locais têm personalidade jurídica e gozam da autonomia administrativa e financeira. Lei Constitucional de 1975. Nunca cumpriram. Nunca houve vontade política para cumprir. Nem nunca vão cumprir isso. Portanto, não vão sempre utilizar argumentos, subterfúgios, vão sempre dizer que não há condições, agora querem criar novas estruturas em 166 municípios, quando nós temos já estruturas em 164 municípios criados, para além de Catumbela e Louvoa, que são os 2 municípios mais recentes que provavelmente poderiam não ter estruturas administrativas, e aí aceitamos que tivessem a criar novas estruturas administrativas. Todos os outros municípios têm estruturas administrativas. Portanto, as atuais administrações municipais automaticamente passariam a ser as autarquias locais. Muito bem, muito bem. Eu penso que o facto de Sua Excelência o Presidente ter dito que não é correto que ele, Presidente, os partidos políticos, o Parlamento e a sociedade civil exijam que as autarquias sejam realizadas ainda este ano. Porque é irresponsabilidade. Isso significa dizer que já não vai ser este ano. Portanto, se já não vai ser este ano, acabou. E, portanto, se acabou, significa dizer que esgotaram todos os mecanismos de diálogo sobre as eleições se realizarem em 2020. Muito bem. E penso que, como se esgotaram todos os mecanismos de diálogo para a realização das eleições agora em 2020, então os cidadãos têm um recurso que a Constituição lhes atribui, confere, que é o direito de manifestação. Manifestação. Agora,
Eu quero ver como é que Nesta altura, a UNITA vai... como é que o executivo do presidente João Lourenço vai se comportar nessa manifestação. Essa manifestação. Porque Mas o que é que a UNITA nessa altura vai exigir? Já que está a dizer que está consciente que não acontece esse ano. Acredito que uma manifestação que tenha o apoio dos jovens da UNITA e Sociedade Civil? Da sociedade civil em conjunto, e o deputado Nelito Equipe é um galvanizador dos jovens aqui de Luanda, provavelmente vai haver uma participação muito grande, elevada. Muito bem. E, portanto, vai ser o primeiro teste, o primeiro grande teste para saber se efetivamente estamos a corrigir o que estava mal. Mas, em termos de repressão às manifestações. Ok. Falou, a UNITA chegou à conclusão de que possivelmente já não haverá eleições autárquicas este ano. E a mesma vai participar nesta manifestação, juntando-se com a sociedade civil. O que é que, do vosso ponto de vista, vão exigir? A data não vai ser em 2020? Ok. Mas que assim, o presidente... O que é que vocês vão exigir de concreto? Foi para que a juventude saiba... Tão vago. O presidente foi tão vago no seu discurso. Com relação ao assunto? Que eu até não queria dizer... A semana passada eu dizia que não sou bruxa, mas parece que ele fez exatamente aquilo que eu tinha dito. Ele não se comprometeu. Pura e simplesmente não avançou data. Viu que o assunto lhe era completamente inconveniente, atirou as responsabilidades para terceiros, ok? E ficamos assim, sem data. Portanto, não vai ser 2020, pode não ser 2021, pode não ser 2022, pode não ser 2023, pode não ser 2024. Estão à espera de 2000, estão à espera do PIN. Portanto, pode ser... Alguma coisa tem que acontecer para que efetivamente as autarquias aconteçam. E muitas das vezes as coisas acontecem quando o dono do poder quer que aconteça. E o dono do poder é o povo. Muito bem. Antes de lhe responder esta questão, eu gostava de dizer o seguinte. Quer o general Leopoldino do Nascimento, quer o general Helder Tira Dias, mais conhecido por Copelipa, foram constituídos arguidos e, de acordo com a Constituição e a lei, há o princípio da presunção de inocência. Presume-se que são inocentes até prova em contrário. Mas já devolveram logo? Entretanto, atenção. Logo já não são inocentes. Atenção. Muito bem. O que eles devolveram, eu aí concordo com o Adão Ramos. O que eles devolveram, falou da Pumangol aí no seu... Não. Pois. E sabe por que não devolveram a Pumangol? Queria eu saber. Pois. E é isto que eu gostaria de trazer aqui para a baila. Porque há um contrato com uma empresa Trafigura que recebia 1,2 bilhões de dólares ano, direito de preferência na aquisição de petróleo para refinar na Singapura, ok, o combustível da Pumangol. Exatamente. E mais, não só são esses dois arguidos. Estes dois têm outros sócios. O engenheiro Manuel Vicente, Certo. o senhor Pierre Falcone e o senhor Sampa. O senhor Sampa teve uma pena de prisão na China, 70 anos, por corrupção. Está lá preso. O senhor Pierre Falcone, a última vez que soube dele, sei que quando o presidente Eduardo dos Santos saiu, ele também saiu ainda com passaporte diplomático angolano. Os dois têm passaportes diplomáticos angolanos. Pois. E é este o problema do nosso Estado. É que
os nossos governantes não respeitam as nossas instituições. São lumpens. E têm negócios com a escória do mundo, com outros lumpens. E trazem para aqui criminosos. E, para além disso, há um outro sócio neste negócio que está... De Pumangol? Que está dentro do Palácio Presidencial. Está a falar de quem? Oh, eu não preciso de estar toda hora a citar o nome do Muito senhor. bem, muito bem. Porque até a TVI já nos fez o favor de citar o nome do senhor. Portanto, nós estamos numa situação em que os dois generais devolveram algo que já era do Estado. A Biacom é do Estado, o CIF era do Estado, tudo isso era do Estado. O que é deles não está aqui e continua a haver 2 pesos e 2 medidas. Quando houve a questão do Augusto Tomás, o que é que se fez? Congelaram as contas, não foi? Foi, sim. No São Vicente, o que é que fizeram? A mulher, o que é que veio a público dizer? Congelaram as contas. Nem tinha dinheiro para as refeições do marido. As despesas cotidianas. Por que é que não fizeram isso também aos generais? 2 pesos e 2 medidas. Não é segredo. Eles não estão a devolver nem 1/3 daquilo que desviaram. E, se formos atentos, aquela reportagem da televisão portuguesa, SIC Notícias, Assalto ao Castelo 1 e 2, demonstra muito bem o trio Manuel Vicente, General Leopoldino do Nascimento e o General Copelipa. O que têm no Dubai, em Portugal, em outros sítios. Portanto, não, o que estão a devolver não é nada. Nem 1/3 do que tiraram do dinheiro. Mas se está a devolver mesmo, se estivesse a devolver mesmo, né? Não estão a devolver, isto é mentira. Não estão a devolver. Isto é algo que é nosso. Muito bem, muito bem. Não está na titularidade deles. O que está na titularidade deles, Não se continua na titularidade deles. Os seus bens não foram arrestados, as suas contas não foram bloqueadas, portanto estão aqui a tentar a tirar areia para os olhos das pessoas menos atentas. O Presidente da República tem na sua mensagem à nação diz o seguinte: no âmbito do processo de recuperação de ativos, o Estado já recuperou bens imóveis e dinheiro no valor de 4.904 milhões, Ainda sendo faltam 20. 2.000 milhões em dinheiro. Exatamente. Agora, o que o Presidente não nos diz é se esse dinheiro é utilizado ou se esse dinheiro está a ser guardado. Isso é que ele não nos diz. Se está a ser utilizado, está a ser utilizado em quê? Se está a ser guardado, está a ser guardado para quê? Isso ele não nos diz. E o grave erro do Presidente é esse. É que ele não está a ser transparente. E mais, quando ele vem dar essa verba, eu olho para isso e digo o seguinte: 2.000 milhões. Então esse dinheiro é o dinheiro do acordo que fizeram com aquele que era amigo do Zeno. Como é que ele se chamava mesmo? O Jean-Claude Bastos. De lá para cá não recuperaram mais nada, só os imóveis. E esses imóveis E onde é que estão? estão sobrefaturados. Foram construídos no tempo em que houve um boom econômico. Foram sobrefaturados. Hoje não valem nem metade daquilo que valiam há 10, 15 anos atrás. Que nunca valeram? Eles nunca valeram. Sim. Aquilo foi a faturação que se fez. As casas nunca valeram isso.
São A gente tá vendo as fábricas que apartamentos estão a ser que... vendidas a preços que estão a ser vendidas, não é? São apartamentos que eram cobrados a $1 milhão, que hoje não valem $1 milhão. Portanto, agora, onde está o dinheiro, só o presidente é que sabe. Agora, relativamente à questão do Dr. São Vicente, francamente, eu não conheço o processo da PGR. Entretanto, também não percebi muito bem quais foram os motivos pelos quais a PGR nega o pedido de habeas corpus. Não sei porque que o magistrado nega o pedido de habeas corpus. Porque quando se aplica uma medida de coação, normalmente a prisão preventiva é a medida de coação mais grave. Mais grave, ok. Nós temos várias medidas de coação. A primeira, e é para todos, é o termo de identidade e residência. Esse é para todo e qualquer arguido. Depois nós temos a apreensão do passaporte, temos a prisão domiciliar, temos a apresentação periódica às autoridades. Portanto, poderia ser utilizada qualquer outra medida de coação. Mas eles preferiram utilizar a prisão preventiva. Há perigo de fuga? Não sei. Pode atrapalhar as investigações. Mas qual é? Pode atrapalhar as investigações? Também não sei. Mas com que natureza pintas a maneira como está a ser levado o processo? Porque as investigações partiram da Suíça. Não partiram daqui. De Angola, exatamente. Sim. Portanto, faz-me muita confusão às vezes. É do género. É para vocês verem que não estamos só a perseguir os do José Eduardo Santos. Está aqui um genro do Agostinho Neto, que até também está na cadeia. Está a ver? É para dar esse exemplo. Vendo as coisas do ponto de vista político. Porque a investigação foi feita na Suíça. Os dados foram dados pela Suíça. Não foi a PGR que investigou. A PGR não está a investigar nada. Os dados todos quem deu foi a Suíça. E mais, quando essas transferências foram feitas, quem era o governador do banco? Daí é que é a questão. E quem era o governador do banco? E quem era o... Não era o Walter Filipe, não. Quem era o boss da Sonangol? Não era o Walter Filipe, não. Sabemos muito bem quem era o governador do banco. Fabricados, não. Montados. Montados. Fabricar é uma coisa. Montar é outra coisa. Não são duas coisas diferentes. Portanto, é uma boa notícia. Significa que Angola conseguiu atrair algum financiamento estrangeiro. Entretanto, infelizmente, muitos cidadãos incautos foram à procura de emprego nesta fábrica. Exatamente. Que já tem o pessoal todo preenchido e saíram de lá extremamente desapontados, porque de facto a fábrica já vai iniciar o seu funcionamento e já tem o quadro de pessoal preenchido. Penso que é bom porque não sei como é que foi feito o contrato, não sei se vão pagar impostos, se tem isenção de impostos e se tem essa isenção de impostos durante quanto tempo. Também não sei qual vai ser o preço final dos produtos. Montados em mas de Angola. 500 empregos já é alguma coisa, não é? Sim, 500 empregos já é alguma coisa, mas quem prometeu 500 empregos não é nada. Então, está longe, está longe. É uma gota no oceano. Exatamente, ainda com esta notícia, penso que começa aqui a se encontrar caminho do seu ponto de vista para um melhor desenvolvimento na agricultura.
Há uma É um outra, dado que precisava. mas há uma outra questão que eu gostaria de levantar, é que fazemos sempre tudo em Luanda. Parece que o país é Luanda, o resto é paisagem. Exatamente. Ali. Temos que deixar essa mania de pensar que Luanda é o país e o resto é paisagem. Tudo é feito em Luanda. Tudo é feito em Luanda. Ok. Como é que nós vamos atrair jovens para o interior do país? Como é que nós vamos desenvolver o interior do país se nós não levamos emprego para o interior do país? Se nós não levamos desenvolvimento Estamos a concentrar no interior do país? tudo aqui, não é? Exatamente. Exatamente.